Vender é muito bom, mas receber é melhor ainda. Afinal, a venda só termina quando o cliente paga. Neste vídeo, eu vou te mostrar, através de um método simples e acessível, como fazer para reduzir a inadimplência na sua empresa a um patamar nunca antes alcançado. As vendas não podem se tornar algo ruim, mas é o que acontece quando o cliente não paga. Muitos podem dizer que não têm tempo para se ocupar com isso, ou colocam culpas externas a essa questão. Tudo isso são desculpas. A minha experiência de mais de 25 anos, com centenas de empresas, e na minha própria empresa, na qual nós tínhamos, no início de 2010, uma inadimplência de 24% sobre o faturamento médio mensal, e saímos disso para, desde o final de 2010, numa média de apenas 3%. Eu descobri 5 causas para inadimplência, e apenas uma delas tem a ver com o cliente. Todas as outras são de domínio de quem vende. Eu vou mostrar agora cada uma dessas causas e propor para cada uma delas ações que vão desde a mais simples até a mais sofisticada. E aqui estão as 5 causas. Vejam que apenas uma delas, então, como eu já disse, são relativas exclusivamente ao cliente. As demais são do controle da sua empresa. Vamos a cada uma delas. Avaliação cadastral. É fundamental que antes de fazer a primeira venda para o cliente, você consulte a respeito dele. Tem um método mais sofisticado que seria você ter um convênio, enfim, ativar um serviço de consulta, como é um Serasa, SPC ou tantos outros. Não sendo possível isso, peça uma relação de fornecedores, de referências bancárias de alguns clientes e faça contato com eles. Eles vão poder passar exatamente como é que é a situação dessa empresa hoje, tanto como fornecedor, e é muito importante também saber como clientes. E faça pesquisa na internet. Veja se ele tem uma página, se ela está atualizada, qual é que é o aspecto dela, o que que ela comunica. Veja se tem uma fanpage no Facebook, se faz postagens constantes. Todos esses são indicativos que indicam uma maior credibilidade dessa empresa ou não. E também tem aqueles sites que falam a respeito da reputação de cada empresa. Consulte lá, empresa XYZ é boa. Então, você vai ter lá reclamações de clientes, enfim, é uma boa forma de se fazer isso. E também é muito importante que, regularmente, a cada 6 meses, nem que seja, se faça uma revisão cadastral desse cliente. Bom, a respeito da avaliação cadastral. O ideal, a ferramenta ideal para que você mantenha um cadastro de cliente atualizado é um sistema de gestão empresarial. Nele, você vai ter concentrada, através de todos os setores da sua empresa, cada um pode colaborar um pouco para que esse cadastro fique completo. Então, nós teremos aqui, por exemplo, os dados cadastrais mais simples, informações mais avançadas em que você vai delimitar um limite de crédito para esse cliente. Então, isso faz com que, quando o seu pessoal do comercial fizer um pedido para esse cliente, já receba a mensagem. Esse cliente vai exceder o limite com esse pedido, ou esse cliente está com pagamentos em atraso. Então, nesse momento, você vai ter uma rotina em que o sistema vai ou enviar para alguém autorizar essa venda, ou vai bloquear a venda para esse cliente até que se resolva o problema. Se não é possível ter um sistema de gestão, ou seu sistema de gestão não oferece esse recurso, não deixe de fazer esse controle. E aqui eu proponho para vocês a utilização de uma ficha cadastral bem simples. Aqui tem um modelo, vocês podem ou já ter uma ou pegar pela internet diversas opções, mas algo fundamental, não me utilizem esses documentos, todos esses documentos mais simples que eu vou propor nesse vídeo, não utilizem eles nas máquinas locais. Primeiro motivo, ficam desatualizados. Chega um momento em que cada pessoa tem uma versão diferente desse documento e nenhuma delas está completa. E a outra vantagem também é que permite acessar isso de qualquer lugar, de qualquer equipamento. Mesmo que você seja a única pessoa do setor comercial na sua empresa, você não vai ter problema se o seu computador estraga, se você vai num cliente ou atende um cliente pelo telefone e não tem no momento o seu computador à disposição. De qualquer equipamento você acessa. E o Google Docs é uma ferramenta que tem opção gratuita, que tem muitos recursos, e você vai poder utilizar toda essa vantagem dos documentos. Além disso, leve uma relação numa planilha de todos os seus clientes
indicando se ele está inadimplente ou não, qual é o limite de crédito, qual é a dívida. Então, cada vez que se fizer uma venda, o setor comercial ou financeiro pode vir aqui e acrescentar o valor da dívida. Toda vez que o cliente fizer o pagamento, o setor financeiro reduz o valor da dívida, se coloca a data da última compra. Por que é importante ter aqui razão social e CNPJ? É bem comum nas empresas que o setor comercial conhece o cliente pelo nome fantasia e o setor financeiro conhece pela razão social ou pelo CNPJ. Vamos à ação 2, um patamar acima para manter a inadimplência totalmente controlada na sua empresa, que é uma metodologia de cobrança. Então, você precisa que o seu financeiro, pessoa que executa essas ações de controle do financeiro, tenha uma rotina muito bem elaborada. Mesmo que ela seja simples, tem que estar isso num documento à disposição dela, em que todo dia, quando ela chega na empresa, sabe o que ela tem que fazer e o que ela não pode deixar de fazer até o dia finalizar. Aqui é um exemplo, você vai colocar esses dias de acordo com a sua realidade. Então, por exemplo, uma vez estando vencido, no máximo 2 dias de vencido, telefonar para o cliente, mandar um e-mail. 5 dias depois de vencido, se não houve um retorno do cliente, não houve nenhum tipo de devolução desse contato dele, ou uma resposta a respeito de alguma negociação, envie um aviso para ele. Pode ser um e-mail, pode ser uma carta, em que você diga que ele será protestado, ou o atendimento, ou as vendas serão suspensas. E se 5 dias após esse aviso não há nenhum retorno ainda, nenhum tipo de negociação, envie a protesto, ou bloqueie de fato o atendimento ou as vendas. Isso garante com que não aumente não vire uma bola de neve o que o cliente está devendo. Mas e antes disso, o que também pode ser feito? Que ações podem ser feitas para que garantam um pagamento mais pontual em boa parte dos clientes? O que ocorre? Muitas vezes o que eu vejo, na maioria dos nossos clientes, é que dependendo do tipo, do perfil dos clientes deles, eles não pagam por falta de organização. Então, eles até têm aquele boleto, receberam, colocaram em alguma gaveta e esqueceram de fazer o pagamento. Então, o que acontece? Se você já na emissão da nota envia o boleto em papel, além disso, envia por e-mail junto com a nota, já garante que ele tem essas informações, tanto fisicamente quanto no e-mail. Mas e se X dias antes do vencimento, 3 dias antes, 2 dias antes, você envia um e-mail dizendo, olha, você tem para pagar daqui a 2 dias um determinado vencimento. Pode ser o ideal ainda com um boleto. Você envia o boleto junto aos dados para depósito. E depois de vencido também, indique para ele que já venceu e, de preferência, coloque o boleto. Hoje é muito comum, os bancos têm um link em que a própria pessoa, o próprio cliente, clica lá e ele consegue fazer uma segunda via do boleto já com juros e multa. O ideal é que tudo isso que eu falei seja automatizado através de um sistema de gestão, que o próprio software que você utiliza na empresa envie essas informações ao cliente e evite, assim, que alguém tenha que ser sobrecarregado com um trabalho adicional. Mais uma vez, não tem isso à disposição? Faça uma rotina. Tente fazer uma rotina, pelo menos para os valores mais vultuosos, os clientes que você sabe costumam esquecer, mas que pagam, se você avisar, eles pagam em dia, envie um aviso antes do vencimento. Depois vem a metodologia de controle. Onde é que eu busco essas informações? Como que eu vou até o sistema, até algum lugar e sei que alguém está inadimplente? Então, através de um sistema de gestão, que é o ideal, eu não só sei especificamente quais são as dívidas, eu tenho toda uma estatística desse cliente, eu posso saber mais a respeito dele, relatórios como esse exemplo, que dizem dia a dia o total e o detalhe de cada vencimento. Também aqui, por exemplo, um resumo do cliente, desde o cliente que mais me deve até o que menos me deve, com a situação dele. E isso aqui que chamaríamos, como eu gosto de falar, que é a cereja do bolo. Então, se o seu sistema de gestão não tem, tente providenciar, peça para eles que providenciem um recurso desse tipo. A gente vê muito nas empresas que, mesmo que as pessoas tenham um sistema de gestão, acabam que na correria do dia a dia não entram no sistema para puxar informação. Principalmente aquelas pessoas que são do setor mais de gestão ou da direção. Então, dessa forma, um exemplo aqui, eu posso ter alguém
digamos, o gerente financeiro que recebe um aviso, clientes que estão devendo há mais de 10 dias. E o diretor da empresa recebe quando devem há mais de 30 dias. E aqui eu tenho um pequeno resumo com o total que cada cliente inadimplente deve, desde o mais antigo até o mais recente, e um resumo do valor por faixas de data que então me dão uma ideia da performance do setor financeiro. Se não existe a opção no sistema de gestão, ou você não tem um sistema, tenha um relatório onde você, uma planilha, em que você possa, a cada venda, lançar a data de vencimento, o número do documento, que é importante quando se faz contato com o cliente, ele geralmente quer saber a que nota fiscal, a que venda se refere essa obrigação que ele tem. E uma outra ação para que a gente garanta uma inadimplência baixa é ter na sua empresa uma dinâmica e um costume de gerar indicadores de desempenho do setor financeiro. Se a sua empresa já tem o costume de ter indicadores de desempenho para cada setor, é bem provável que isso aqui já exista. Se não tem, tente começar pelo menos com um indicador financeiro. Isso aqui é o que eu chamo muito também de técnica do telhado de vidro. Como tem alguém responsável pelo setor financeiro, seja a própria funcionário que se encarrega disso, um gerente financeiro e, em consequência final, o diretor financeiro ou o diretor-geral da empresa, ele, no mínimo, vai correr atrás daqueles procedimentos que nós vimos antes, daquelas ações, pelo fato de que ele não quer se envergonhar na reunião onde são apresentados esses indicadores. Como é que funciona? Isso aqui é algo bem simples. Estabeleça um limite de tempo para considerar o cliente inadimplente. Exemplo, na Sigicom, quem está em atraso há mais de 30 dias. E depois estabeleça um percentual máximo em relação ao faturamento que pode haver essa inadimplência. Exemplo, na Sigicom é no máximo 5% do faturamento médio mensal. E também é fundamental que você tenha um gráfico indicando uma evolução. Por que isso aí? Muitas vezes pode haver uma tendência de aumento que, se a gente só olha o percentual, fica camuflado. Então, exemplo, estou em 4%. Ok, estou perto, mas ainda estou dentro. Só que se minha tendência é de alta, eu posso visualizar que, se seguir nessa direção, eu vou acabar daqui a alguns meses ultrapassando essa minha meta. Então, o setor financeiro já precisa, mesmo estando atingindo o seu indicador, a sua meta, indicar alguma ação para evitar que isso aconteça. Uma outra métrica também muito importante é de clientes incobráveis, porque é fundamental que você tire daqui desse indicador de clientes em atraso aqueles clientes com os quais a gente tentou de todas as formas a cobrança e não houve sucesso. Só que também esses inadimplentes não podem cair num lugar que não tem nenhum tipo de referência, senão você vai estar maquiando apenas esse indicador e tendo um outro problema. Então, o que é o cliente incobrável? Aquele em que você esgotou todas as instâncias e esqueceu dele, deixou aquilo como irrecuperável. Então, aquele cliente está com seu cadastro bloqueado, você não vai vender mais para ele, mas ele passou por uma categoria em que você não espera mais receber aquele valor. E como é que isso funciona? Estabeleça um percentual. Exemplo, aqui na Sigicom é no máximo 1% do faturamento nos últimos 12 meses. Então, o total dos incobráveis nos últimos 12 meses não pode ser maior do que 1% do faturamento nos últimos 12 meses. Passamos pelas 4 causas que dizem respeito a você, a sua empresa. E vamos à última causa, que diz respeito exclusivamente ao cliente. Então, o que quer dizer isso aí? Alguém vai me perguntar, mas Ricardo, se eu executar todas aquelas 4 ações, não vou ter nenhum cliente inadimplente? Vai ter sim. É inevitável que você tenha clientes inadimplentes. Só que se todas essas ações anteriores forem executadas, a proporção da dívida desse cliente não vai ser muito grande. O tempo de atraso e ainda o valor que ele deve vai estar num patamar que vai permitir uma renegociação mais simples, mais amigável. E dessa forma você pode propor a ele uma negociação na qual ele vai pagando aquele atrasado e, por exemplo, nesse tempo ele precisa pagar à vista ou pagar com um prazo muito curto as novas compras. Como vimos, essas ações são totalmente viáveis para empresas de qualquer tipo.
Eu sei que no dia a dia, muitas vezes é difícil sair daquela rotina e se dedicar a esse tipo de ação mais de gestão, mais estratégica. Mas acredite na boa gestão, ela vai trazer ótimos resultados. Implemente pelo menos uma dessas ações e eu tenho certeza que o resultado dela vai encorajar você a seguir em frente com as demais. Acredita em mim! Curta os nossos vídeos, inscreva-se, veja no nosso canal todo o conteúdo que nós temos a respeito de gestão empresarial, tanto na área financeira quanto em outros setores da sua empresa. Até a próxima oportunidade. Obrigado pela sua atenção.